pressão da torcida. Não adianta o presidente vir aqui falar que isso não ocorreu, que a gente sabe que ocorreu sim. Foi pela pressão da torcida e pela pressão dos dirigentes que o Adilson Batista caiu. Após as negativas de Abel Braga e Dunga, Ney Franco é realmente o nome mais cotado para substituir Adilson no comando técnico do Santos. Logo após o treinador da Seleção Brasileira Sub-20 destacar que seu foco está no trabalho junto à CBF, o Santos surgiu como uma alternativa para contar com o trabalho do treinador. A solução seria contar com o comandante até o final da Copa Libertadores. Nas conversas mantidas pelo presidente Luiz Álvaro com o técnico da seleção principal, Mano Menezes, responsável pelo departamento de futebol da CBF, foi sugerido um acerto por pouco mais de 90 dias. Na sequência, Ney Franco poderia dirigir a seleção sub-20 no Mundial da categoria de 29 de julho a 20 de agosto. 30 segundos, David. Seria uma boa um técnico só para Libertadores? Não. Seria ruim para o clube. Fica aí só até o término da Libertadores e depois, com o Santos conquistando ou não a Libertadores, o treinador vai embora. E o trabalho que ele fez, seja ele positivo ou negativo, onde fica. Então, e o detalhe é que ele não pode pedir jogador, né? Exatamente, né? Então aí, no caso, o Santos ganha uma Libertadores, vai para o Mundial e não tem o treinador. É complicado. Legal, meio dia mais 40 minutos, hora e vez do tricolor do Morumbi. Bom, São Paulo que vai digerindo o clássico do último domingo diante do Palmeiras, isto porque sobrou para a arbitragem. E, aliás, a arbitragem é tema da entrevista feita com o técnico Paulo César Carpegiani. Para ele, a arbitragem tem errado muito contra o time do São Paulo. Nós nunca fomos beneficiados, eu não recordo, pelo contrário, não foi somente nesse jogo. O que eu reclamo mesmo é os critérios da arbitragem. Critérios que não são os mesmos para as duas equipes. Não é somente o jogo de São Paulo, não. É no geral. A arbitragem não está boa. Tá aí, meu caro David Xavier. Arbitragem é um problema contra o São Paulo ou é um problema do campeonato? Olha, eu não vejo a arbitragem desse Campeonato Paulista em uma fase. Eu acho que são pequenos detalhes, como disse aí o Paulo César Carpegiani, é questão de critérios, né? O que é um critério para um time não é para o outro, né? Então essa é a reclamação, não a arbitragem de um modo geral em si. A arbitragem do clássico até foi boa, né? Mas o que ele reclama é a questão de critérios. Falta que é marcada para um lado e não é marcada para o outro. Isso são pequenos detalhes, a questão de critério. A arbitragem de um modo geral no Campeonato Paulista para mim está muito boa. Até porque a gente tem que lembrar que a arbitragem no Brasil ela não é profissionalizada. E isso causa um problema. Agora, eu não vi essa diferença toda no clássico. É mais a questão, eu concordo com o Carpegiani, é mais a questão do critério. O Alex Silva foi expulso e o São Paulo critica também um pisão que o Valdívia teria dado no Carlinhos Paraíba. E não foi expulso. É questão de critério. Mas a arbitragem para mim esse ano está boa, está bem. Não causa nenhum problema. No caso, esse pisão realmente aconteceu e foi na frente do árbitro, né? Não foi um pisão, aquele pisão que você arranca a perna do adversário de um sentido, falando no sentido figurado, né? Mas aconteceu um enrosco ali no meio campo, os dois jogadores acabaram se enroscando e tanto o Carlinhos Paraíba ainda no chão pediu a punição do Valdívia com cartão amarelo e o árbitro nada deu. Então essa é a questão realmente que o Paulo César está reclamando, né? O Alex Silva realmente não agrediu, né? Falando da expulsão, o Alex realmente não agrediu o atacante, o Adriano Michael Jackson. Mas foi assintoso, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, na regra do futebol, mesmo o empurrão, ele é considerado uma agressão, né? Então, sim, ainda mais da mesma forma, na forma que foi assintosa. Ele pegou o jogador pelo pescoço e jogou no chão praticamente, né? Então, da forma que o Alex Silva, o Alex que já se mostrava bastante nervoso na partida. Aliás, os jogadores também não colaboraram muito, né? A chuva atrapalhou bastante o futebol. Mas os jogadores também não contribuíram muito, né? Muitas jogadas fortes, né? Num campo pesado e molhado, acaba acontecendo alguns riscos à integridade dos jogadores. E isso foi o problema que o Filipão
reclamou e não foi atendido, de não haver o jogo. Mas a gente sabe que não há datas e por isso que foi feita a partida nas condições que foi feita. Os jogadores também não colaboraram, né? O futebol em si ficou para segundo plano, né? A questão mesmo foi muitas discussões, muitos desentendimentos dentro do jogo, e aí isso complica a parte do árbitro, né? O árbitro, no quesito geral de arbitragem, ele foi bem. Na questão de critérios, eu creio que tanto o Paulo César quanto o Felipão podem fazer um certo tipo de reclamação. Maravilha, meio-dia mais 46 minutos, vamos pular o muro e falar agora as coisas do Palmeiras, o Alviverde de Palestra, Itália. Bom, se no São Paulo havia a bronca com relação à arbitragem pelos lados do Palmeiras, o clima é mais tranquilo. Aliás, ontem foi dia em que Adriano Michael Jackson foi estrela. Aliás, o gol dele foi que deu o empate ao Palmeiras, e esse é um ponto que o Palmeiras conquistou, mantém aí o Palmeiras mais ou menos tranquilo. Isso porque o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Paulista para o time do Corinthians e para o time do Mirassol. Palmeiras, David Xavier, Júlio César Oliveira e amigos ouvintes, tenta a contratação de Wellington Paulista, jogador que está no Cruzeiro, pode ser um novo reforço aí no Palmeiras. E o atacante Kleber confirmou que conversou com Wellington Paulista no intuito de tentar trazê-lo ao Palmeiras. Eu falei que ele tá lá no Cruzeiro do ano, e ele tá lá no Cruzeiro, ele nunca reclamou, pelo contrário, ele gosta muito do Cruzeiro. Eu até falei com ele em relação a vir pro Palmeiras, sim, falei, vem pra cá, ajuda a gente, né, vem jogar com a gente. Ele realmente, ele gostaria até, mas não que ele quer sair do Cruzeiro, é que são dois clubes grandes, se de repente houver a negociação, ele vem com o maior prazer. Ele falou para mim que se o Cruzeiro não tiver interesse, ele vem com o maior prazer. E eu particularmente, seria um prazer jogar com ele, porque é um jogador que eu conheço, jogador bom, de área, um centroavante matador, e seria maravilhoso jogar com ele. Bom, atacante Kleber falando aqui no programa do Esporte, o Wellington Paulista seria uma baita contratação. Ô, louco. Você imagina, o Wellington Paulista, o Marco Leite chegando no meio do ano, junto com o Kleber na frente. Pelo menos ofensivamente o Palmeiras ficaria bom, mas ainda tendo que conviver com o Dinei, tendo que conviver com uma zaga limitada. Mas aí você tendo um poder ofensivo bom é interessante, né, hoje para a equipe do Palmeiras. Primeiro que hoje o Michael Jackson, pelas partidas que fez, né, pelos gols, vamos falar a verdade, né, pelos gols, vem merecendo a titularidade. Ele vem entrando e vem dando conta do o Luan há um bom tempo joga nessa equipe do Palmeiras e nada de gols, né? Então o Michael Jackson para mim já merece ser visto com melhores olhos aí numa questão de titularidade da equipe do Palmeiras. E se vier o Wellington Paulista, que está encostado lá no Cruzeiro, seria uma grande contratação realmente para a equipe do Palmeiras. Já dá para ser montado aí realmente um 4-3-3. É o jogador de área que o Palmeiras precisava, né? Se vier, vai ajudar muito o elenco do Palmeiras. Bom, o cronograma de obras da Arena Palestra Itália pode ficar comprometido nas próximas semanas. Após uma reunião realizada ontem na Academia de Futebol, o COF, Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, colocou que aceita a busca de uma ação judicial pela suspensão provisória da reforma do seu principal patrimônio. A alegação é de que há uma série de irregularidades no contrato com a W Torre, construtora que é responsável pela construção do Palestra Itália. A simples opção do COF não tem poder de suspender a obra. A decisão final é do presidente, Dr. Arnaldo Tironi, que não é obrigado a seguir o órgão fiscal. Seguindo ali a linha do Arnaldo Tironi, ainda há aquela dúvida, né? As pessoas que seguem o Arnaldo Tironi, melhor dizendo, ainda tem dúvida se o mandatário vai ou não acatar essa decisão em suspender ou não as obras do Palestra Itália. O certo é que as obras não serão interrompidas hoje, pelo menos a coisa continua. Além da análise do contrato da Arena Palestra Itália, o COF palmeirense
voltou às 3 contas do mês de janeiro, que marcou a transição da administração do clube. Curiosamente, houve a reprovação do período até 19 de janeiro, quando a administração era de Luiz Gonzaga Beluso. A partir daí, o clube a partir daí, né, com o clube nas mãos de Arnaldo Tironi, as contas foram aprovadas. Olha, um negócio sério, hein? Um negócio muito sério, porque se parar a obra do Parque Antártica, não só para as obras do estádio, como todo um departamento social que o Palmeiras tem ali dentro. Quer dizer, no ano passado, nessa altura do campeonato, o Palmeiras tinha o estádio, tinha as quadras de tênis, de futebol de salão, enfim, e as piscinas. Hoje o Palmeiras só tem as piscinas, porque está tudo em ruínas ali. E aí, o que vocês pensam com relação a isso? Bom, novamente, né, mais uma vez a questão falando do estádio, né, a equipe do Palmeiras já vive um conflito político dentro de si muito grande, né, é quebrada financeiramente a Sociedade Esportiva Palmeiras, nós sabemos que precisa dessa parceria para contratar jogadores, e agora fica aí esse imbróglio da Arena Palestra Itália, que hora vai, hora não vai, sempre está acontecendo alguma coisa. Enfim, é esperar para ver o que acontece, né, mas que a bagunça é muito grande lá, é. A bagunça é muito grande, mas antigamente o Palmeiras pelo menos tinha uma parte social, que o Juliano estava dizendo. Hoje, nem isso. Vamos ver o que vai acontecer. Legal, meio-dia mais 11 minutos. Vamos sair do Parque Antártico e falar agora as coisas do Parque São Jorge, o Corinthians, o time do povo. Bom, se no Palmeiras o Adriano Michael Jackson vive dia de herói, o Liedson há um tempo já vem sendo aí o herói do time corintiano. Em entrevista à equipe Feras do Esporte, o Liedson foi claro, preferiu dividir com os companheiros essa boa fase no time corintiano. O trabalho, né? O grupo me ajudou bastante, o próprio Tite com o dedo dele como treinador, ele me encaixou muito bem no time. Eu, por outro lado, fiz e faço, e estou procurando sempre fazer aquilo que ele me pede, né? Nos esquemas táticos, na tática dele, do jeito que ele quer. Então, eu acho que eu me encaixei bem devido ao grupo e principalmente também ao treinador. Tá aí, este é o atacante Liedson falando aqui no programa do Esporte. O Corinthians, que não vai ter campo nesse meio de semana, o time não entra, mas a diretoria deve entrar no campo das negociações. O objetivo é contratar um zagueiro e um meio-campista até quinta-feira, quando vence o prazo de inscrições no Campeonato Paulista. O meio-campista deve ser o menino do Grêmio, o William Magrão. O zagueiro pode ser o Bolívar. Que tudo indica, o Corinthians já manteve contatos para tentar trazer esse jogador ao time de Parque São Jorge. A diretoria do Internacional nega qualquer contato, mas o Corinthians segue forte aí para tentar trazer o Bolívar, que seria, sem dúvida, né, David, uma grande contratação. O Bolívar sim, o Bolívar sem dúvida viria aí para disputar a titularidade dessa equipe do Corinthians. Segura, Leandro Castan, se o Bolívar vir é complicado, né, é um grande jogador sem dúvida nenhuma, mas realmente terá que disputar aí com os outros que estão no plantel hoje. E agora pela manhã, o William, em entrevista coletiva hoje, o gerente, o William, disse o seguinte, que admitiu o interesse em William Magrão, disse que o Corinthians realmente negocia a vinda desse jogador, mas negou o interesse em Bolívar. Então eu vejo o seguinte, pelo pouco que eu conheço de futebol, e pelo pouco tempo que eu estou na carreira de jornalismo esportivo, quando o time admite uma negociação e nega outra, é porque essa que estão negando é a mais importante. Então você pode ter certeza que onde há fumaça, há fogo. E há um bom tempo o senhor David conhece esse ditado. Exato. E na maioria das vezes, quando eu citei, aconteceu. Então, pode ter certeza que o Bolívar interessa ao time do Corinthians e que o Corinthians vai tentar fazer de tudo para trazer esse jogador. Que seria uma grande contratação. E o Bolívar também perdeu o espaço na equipe do Internacional. Isso facilitaria a vinda do Bolívar à equipe do Corinthians. Perdeu espaço, por quê?
Boa pergunta, pergunte ao Celso Roth, né, que tanto é criticado lá na equipe do Internacional. É mais uma, com certeza, das indagações da torcida colorada ao Celso Roth. Fato é que o Bolívar, grande jogador, não vem jogando na titularidade da equipe do Internacional. Bom, meu caro Júlio